Então, é um prazer estar aqui e esse primeiro slide ele traz uma informação que eu acho que vale a pena a gente destacar, que o melhor jeito para a gente tentar entender e prever o futuro é a gente criar ele. E para a gente criar o futuro, para a gente poder planejar e projetar o futuro, a gente tem que entender o passado. E entender o passado, no caso a gente está falando sobre cirurgia refrativa, a gente tem que pensar no histórico da cirurgia refrativa no Brasil. Há uns 10 dias atrás, o nosso querido Carlúcio Andrade faleceu, que está ele e meu pai. Meu pai foi o segundo presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Refrativa, o Carlúcio foi o primeiro presidente. Esse foi o primeiro livro sobre cirurgia refrativa no Brasil. E realmente a história está muito bem contada nesse capítulo do Tratado de Catarata Refrativa, que eu ajudei a organizar junto com Armando Crema, escrito pelo Ricardo Guimarães e pela Márcia Guimarães. Então, entender o nosso passado é importante. Esse tratado foi o início da Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa, que basicamente juntou a Sociedade Brasileira de Cirurgia Refrativa, incorporando a Sociedade de Catarata. É tudo praticamente a mesma coisa, e a gente precisa entender essa questão de conceitualização. E essa história também está bem destacada nessa publicação da Brascas, que é a história da cirurgia refrativa e da catarata no Brasil. Cirurgia refrativa é uma subespecialidade da oftalmologia, ou melhor, uma superespecialidade da oftalmologia. Ela trata dos procedimentos eletivos para correção refrativa, e é muito importante a gente pensar e refletir no objetivo da cirurgia refrativa, que é certamente minimizar os erros refrativos, diminuir a dependência do óculos e lente de contato, mas mais importante que isso é você dar satisfação para o paciente com a qualidade de visão e qualidade de vida. E para isso a gente precisa entender essa tríade de tecnologia, conhecimento e zelo para poder ajudar o paciente da melhor forma possível. Então, uma vez entendendo cirurgia refrativa, o que é cirurgia refrativa, a gente precisa entender as opções que a gente tem. São vários procedimentos e como a gente vai escolher o melhor procedimento, como a gente vai planejar esse melhor procedimento, se a gente vai fazer cirurgia na córnea com LASIK, SMILE ou PRK, se a gente vai usar uma lente fáscica, ou a cirurgia refrativa da catarata, ou se a cirurgia é terapêutica, que é um domínio diferente da cirurgia refrativa eletiva. É importante a gente diferenciar a cirurgia refrativa e a cirurgia terapêutica como a gente diferencia um gatinho do leão. Mais de 95% do DNA é igual, mas é importante a gente entender que um gatinho é diferente de um leão, porque se você for brincar com um gatinho pensando que é um leão, você vai ter problema e vice-versa, mais problema ainda. Então, a diferença de cirurgia terapêutica e cirurgia refrativa é que na cirurgia refrativa você quer dar para o paciente visão sem correção. E na cirurgia terapêutica você quer reabilitar a visão, muitas vezes corrigida. Então, o resultado que seria um super resultado num anel, um crosslinking, com uma miopia residual alta, um astigmatismo residual alto, até mesmo 20/25, 20/30, de visão corrigida, isso seria um desastre numa cirurgia refrativa eletiva. Então, para isso, a gente precisa de fazer diagnóstico, e aí entra o conceito da imagem multimodal, para otimizar o planejamento e, eventualmente, prevenir complicações. E esse conceito de você trazer o conhecimento do que você tem disponível e entender contra quem você está lutando, no caso aqui as complicações, ectasia, olho seco, epitelização da interface no LASIK, a qualidade da visão, tudo isso a gente vai poder tratar e minimizar, entendendo o paciente. A propedêutica multimodal é fundamental e começa na própria anamnese, lâmpada de Fenda, topografia de plástico, estudo da superfície ocular, imagem de Scheimpflug rotacional para fazer a tomografia, wavefront, avaliação da qualidade visual, biometria, muito importante. Hoje mesmo eu vi uma paciente, uma advogada, que ela queria operar 2 anos atrás, quando ela acabou de se formar em Direito. Ela tinha -6 de miopia. E por algum motivo ela desistiu de operar. Hoje ela volta com 6,75. E eu tenho um comprimento axial aumentado no olho dela, muito bem documentado. E ela entendeu até que se ela estava com o grau aumentando, foi uma das coisas que a gente decidiu não operar, quando ela veio há um tempo atrás, e essa documentação do comprimento axial é muito importante. A tomografia segmentar se diferencia para avaliação dos segmentos da córnea, do epitélio, da balma, da junção do epitélio com a balma e da DCM, que no caso da cirurgia de catarata, da distrofia de Fuchs é tão importante, estudo biomecânico da córnea,
estudo das células com especular e confocal, e cada vez mais a gente pensa na genética. Tudo isso é o que a gente chama de propedêutica multimodal. E há alguns meses atrás, a gente foi convidado para fazer o editorial para esse jornal indiano de oftalmologia, que foi dedicado à cirurgia refrativa. E para isso a gente está usando essa tecnologia para personalizar. Na verdade, o português customizar virou um termo aportuguesado, e a gente tem que ir além dessa personalização do grau com o custom ablation, como a gente começou nos anos 2000 a falar sobre a cirurgia baseada no wavefront, agora com a topografia e eventualmente fazendo mais complexidade, com mais conceito. Mas a personalização ela vai no sentido de entender qual é a melhor técnica. Tem paciente que é melhor para cirurgia refrativa de superfície, tem paciente que pode fazer o LASIK com lâmina, tem caso que a lâmina vai dar uma imprevisão grande no flap, você tem que usar o laser de femto segundo, tem caso que o melhor resultado vai ser com o SMILE, e a lente fácil que ela ganha cada vez mais protagonismo no nosso algoritmo de raciocínio para indicar a melhor cirurgia nos pacientes com um grau mais alto e com a córnea, vamos dizer assim, mais susceptível para uma descompensação. Então é importante entender que a personalização vai também para entender quando tirar o cristalino, quando você tira o tal do cristalino disfuncional. Esse é um termo que o Milton vai gostar muito, porque isso expande drasticamente a indicação de cirurgia refrativa da catarata e a cirurgia refrativa do cristalino, e a conceitualização do que é catarata, né? O Fernando Trindade fala assim, se você dilatar o paciente, olha com muito cuidado que você vai achar a catarata desse paciente. Mas, na verdade, o conceito é disfunção lenticular, e para isso tem que pensar na qualidade da visão, na berrometria intraocular, na integração com a imagem de Scheinflug e outros testes que você pode fazer para documentar de acordo com a tecnologia que você tem disponível, entendendo essa tecnologia, a limitação do que você tem, da limitação do que existe, para poder tomar a decisão de forma mais apropriada. Então, a propedêutica multimodal ela é fundamental, isso também foi revisado numa publicação no passado, que a gente colocou nessa edição do Highlights of Ophthalmology, que é uma revisão que justamente coloca a imagem multimodal em perspectiva, e hoje, isso estando publicado, a gente pode usar com menos controvérsia esse título, né? Eu sou muito cuidadoso com as palavras, e topografia, tomografia, estudo biomecânico, tudo isso tem que ser muito bem entendido, e a literatura ela precisa estar embasada para você estar falando alguma coisa dentro de uma aceitação da comunidade científica. Uma coisa importante sobre exames complementares é que você precisa ter um entendimento dos parâmetros que são obtidos dos dados dos exames. Esses parâmetros são obtidos, eles vão ter uma consideração em relação à precisão, que é a repetibilidade das medidas, e a acurácia, que tem uma consideração com o valor de referência. Esses parâmetros vão ser dispostos em displays dos aparelhos, esses displays vão ser mais ou menos amigos do clínico para poder tomar a decisão, e cada vez mais a inteligência artificial tem um protagonismo, porque você pode juntar vários desses exames para você, eventualmente, poder tomar uma decisão, um apoio à decisão clínica de uma forma que o nosso cérebro não tem a capacidade de fazer uma análise tão multidimensional como a inteligência artificial. Mas o grande ponto é entender que a inteligência artificial está aqui para ajudar a gente, não para substituir a gente. Em alguns aparelhos, como o Pentacam, que hoje é multimodal, você tem o AXL e o AXL Wave, que fazem vários exames com base vários displays com base nessa avaliação. Por exemplo, aqui você tem fechamento angular, e você vê as características do olho que você acabou de medir em histogramas do doente e do não doente. Aqui é fechamento angular, para você falar de ângulo, a profundidade da câmara anterior e volume da câmara anterior, e aqui muito para ceratocone, que é uma área que a gente trabalha bastante, tanto para o diagnóstico como para outras aplicações da diagnose que a gente vai estar discutindo já já. E uma delas é o display Belling-Ambrosio, que é um display que junta a elevação anterior, elevação posterior e a distribuição paquimétrica, para a gente ter os desvios da normalidade numa equação linear para aumentar a nossa acurácia no diagnóstico de ceratocone. E é importante entender que isso vai além da topografia, mas a gente já consegue ir além
do BED-D, e a gente vai estar discutindo sobre isso já já. É importante a gente falar que o Belling ele trouxe para a gente um display de progressão. Esse display de progressão ele fala da precisão do aparelho. Você vai ter o ABC, o A é o raio de curvatura no ponto mais fino na face anterior e na face posterior, o ponto mais fino em si, e essa bandeirinha aqui, sólida vermelho, seria a chance de acontecer um problema relacionado com a repetibilidade. A gente tem uma estatística significante aqui para esse olho. Então, a avaliação do estadiamento é diferente de classificação. Muita gente fala que esse é um display de classificação da ectasia. É diferente. Classificar a ectasia é você dizer se é pelúcida, ceratoglobo ou ceratocone. E isso é de acordo com o nosso consenso pelo padrão de afinamento. Então, se você tem um afinamento em banda inferior, é pelúcia. Se você tem um afinamento global, é o ceratoglobo. E isso é diferente de estadiamento. E certamente a gente fica com essa questão. Isso não é um academicismo. A gente tem a pelúcida que parece pelúcida pela curvatura, mas não é uma pelúcia. Esse é o paciente que vai ter o melhor resultado com um segmento de anel curto, diferente de um caso de pelúcida real, que você tem que fazer algum outro tipo de cirurgia, como uma cirurgia muito bem demonstrada pelo Sérgio Quídico, para você fazer uma ressecção semilunar com sutura, para você tratar um caso como esse. Então é importante fazer o diagnóstico. Como eu falei, eu sou cuidadoso com as palavras. Essa é uma córnea grossa, 644, mas é uma córnea relativamente grossa, mas afinada. E aí você tem o display de progressão paquimétrica, que vê esse afinamento em relação à disposição do ponto mais fino para a periferia. Isso por quê? Porque tem uma incisão aqui que, ao longo do tempo, ela ficou instável. Isso levou a um astigmatismo com um afinamento. É uma ectasia depois de uma ceratotomia astigmática. E isso é importante a gente entender que a ectasia pode acontecer depois de qualquer tipo de situação que causa afinamento, como uma ceratite infecciosa por lente de contato, numa paciente que tem esse afinamento, que levou uma ectasia, olha o afinamento, olha a protrusão, e isso eventualmente é unilateral. O olho contralateral dessa paciente, o olho esquerdo dessa paciente não tem ectasia. Essa ectasia é unilateral. E a gente vai estar voltando para esse conceito que ceratocone é bilateral, mas ectasia pode acontecer unilateralmente. Esse caso é um caso que ele trouxe bastante relevância, porque a gente estava começando a trabalhar com Pentacam, e o colega já usava o Pentacam e falou: Renato, eu estou com uma ectasia pós-PRK, mais ou menos 4, 5 meses pós-operatório, começou a encurvar a córnea. Eu falei, manda os dados desse paciente. Eu consegui avaliar pela imagem de Scheinfeld que ele tinha haze. Esse haze não estava óbvio na lâmpada de fenda, pelo menos na vez que ele fez a primeira avaliação. E agora fica fácil de ver com essa iluminação, mas esse caso não tem ectasia, ele tem engrossamento dessa área, e esse engrossamento é o oposto do afinamento ectásico. Ectasia unilateral pode acontecer depois do LASIK. Esse caso é muito interessante. Esse paciente fez o LASIK no olho direito e no olho esquerdo o LASIK não deu certo, segundo a paciente. O flap ficou incompleto. Essa paciente voltou para fazer o LASIK em um outro tempo e fez o LASIK no olho esquerdo com outro micoceratum que cortou mais fino. Anos depois, o olho direito, que foi o olho que deu certo, primeiro o LASIK, estava com ectasia, e o outro olho que ela falou que não deu certo, que deu problema, não estava com ectasia. E a diferença está no flap. Aqui o flap está incompleto. Esse flap desestabilizou menos a córnea do que o olho direito. E isso é muito importante da gente entender o impacto da cirurgia. Então, falando sobre ectasia pós-cirurgia refrativa, a gente tem que pensar em evitar fazendo um screening e um planejamento para minimizar o risco de ectasia. E é diferente de você falar em diagnóstico de ceratocone e screening para ectasia. Quando você entende o paradigma que a gente quebrou na cirurgia refrativa, com a tecnologia de cirurgia refrativa para tratar paciente com ectasia, a gente tem que entender que é diferente você avaliar uma susceptibilidade, fazer o screening para susceptibilidade e fazer um diagnóstico de ceratocone. Você fazer um estadiamento da ectasia e, eventualmente, fazer o follow-up. São aplicações diferentes que a gente tem dos mesmos exames, e a gente tem que estar com essas aplicações na nossa mente, com as perguntas certas para poder usar a tecnologia para tomar as decisões que melhor ajudam o paciente.
a primeira descrição de ectasia por LASIK foi esse trabalho do Seiler, em casos de alta miopia, tratado para fazer o tratamento da alta miopia com LASIK. O impacto da cirurgia levou a ectasia nessa série de casos. Alguns meses depois, aqui maio, junho, no JRS, 98, alguns meses depois, em julho, ele publicou no JCRS um caso de ectasia num paciente com dita forma frustra de ceratocone, esse caso com encurvamento inferior. E é muito interessante a gente refletir sobre o que é forma frustra. Mas esses dois casos fazem alusão perfeita para a patofisiologia da ectasia, que tem a ver com a resistência da córnea. No caso, ele falava em resistência biomecânica alterada, em 1998, no artigo do JCRS, mas também no impacto da cirurgia, que um LASIK para alta miopia vai enfraquecer essa córnea. Mas claro que qualquer córnea pode desenvolver ectasia, o que mais enfraquece a córnea é o ato de coçar os olhos, o ato de dormir fazendo pressão contra os olhos. E entendendo essa importância de explicar para o paciente não coçar os olhos, a gente começou uma campanha há uns anos atrás, que é a Junho Violeta. E essa campanha, qualquer pessoa que escuta que não deve coçar os olhos vai se beneficiar dessa informação simples. Mas eu acho que qualquer especialista em córnea, qualquer oftalmologista que entende ceratocone pode refletir um pouco mais e aprender uma pérola quando entende que coçar os olhos agrava o ceratocone, mas pode causar uma ectasia. São duas coisas bem diferentes. Causar ectasia, qualquer córnea pode desenvolver ectasia se tiver um impacto maior do que a resistência que ela consegue aguentar. E no caso de agravar o ceratocone, o paciente já tem a doença e o agravamento vai acontecer com um estímulo maior. São dois pontos um pouco diferentes e certamente a nuance até no prognóstico e na conduta terapêutica pode fazer quando você tem uma propedêutica multimodal para entender se o paciente tem mais ectasia ou mais ceratocone. Eu tive o privilégio de fazer meu treinamento com o Steve Wilson e um pouco antes do fellow, a gente vai falar um pouco mais sobre isso já já, eu comecei esse trabalho que levou em conta as complicações de LASIK para fazer uma revisão da literatura. E logo no início a gente aprendeu que o screening pré-operatório é importante e procurar o ceratocone leve é fundamental. Mas o que é ceratocone leve? O problema é quando você tem pacientes normais com assimetrias, então você quer aumentar a especificidade do exame, e eu diria que até os pacientes com topografia normal que têm alguma susceptibilidade, e esse é um conceito que a gente teve que lutar bastante, porque essa frase ele literalmente editou desse parágrafo. Mas nesse artigo a gente já falava também que mais importante que 250 micra de tecido no leito residual, a gente falava em metade, contribuição muito positiva do Marconi Santiago, alguns anos depois, que colocou que 60% seria mais adequado ainda do que metade, com o PTA, com o conceito do percentual de tecido alterado de 40%. Qual a altura? Sendo rígido. Então, é importante a gente entender o impacto da cirurgia. E o Brad Randleman, em 2008, ele publicou no Ophthalmology, depois no Archives, no American Journal, que a gente tem vários outros parâmetros, além da topografia e do leito residual, destacando a questão da idade, que é um substituto da biomecânica. Então, idade jovem é importante da gente entender. Nessa série de 300 mil LASIKs feitos entre 2007 e 2011, Steve Schallhorn, ele trouxe a informação que a ectasia pode acontecer em olhos totalmente normais e a ectasia pode não ocorrer em olhos bastante alterados. Você tem aqui 1% dos olhos sem ectasia, ditos como forma frustra de ceratocone, e dos casos de ectasia, 30% tem o padrão que ele chama de normal. Então a pergunta é, o que seria forma frustra de ceratocone? Eu diria que é frustrante você tentar definir forma frustra de ceratocone, mas esse caso ele mostra as duas possibilidades. Yaro Rabinovitz, ele uma das pessoas que mais contribuiu para o conhecimento de topografia, desde o início da topografia ele estava presente nas contribuições dele com Peter MacDonald, e até hoje ele trabalha bastante de forma bastante proativa para entender mais como tratar o ceratocone, usando a genética, uma das pessoas que mais tem estudo sobre isso, mas ele coloca que o olho direito desse paciente com 20/20 de visão e lâmpada de fenda normal seria a forma frustra. Kleiss, no editorial em 2009, no British Journal, ele colocou que os olhos contralaterais
considerados assimétricos e eventualmente chamados de unilateral, a gente prefere chamar de muito assimétricos, eles são os casos de forma frustra. Então, definições bem diferentes existem, né? Isso deve ser entendido no contexto que Amser não tinha nenhuma topografia disponível, ele tinha uma ceratoscopia do disco de Plácido para fazer uma avaliação, vamos dizer assim, o mais objetivo possível, de forma bastante laboriosa, fazendo cálculos dos reflexos dos discos de Plácido. Mas é importante entender que não existe consenso hoje sobre o que é a forma frustra de ceratocone. E a nossa contribuição de 2009 é que um olho com forma frustra seria definido com aquele olho com alta susceptibilidade para progressão ectásica. Isso está de acordo com a definição básica do Amser, que é uma forma incompleta ou abortada da doença, que pode acontecer numa topografia normal, mas a gente só vai poder detectar se a gente fizer uma avaliação longitudinal e esse paciente eventualmente progredir para ectasia. É por isso que a gente precisa tentar, com uma avaliação mais profunda possível do momento atual, tentar entender o que esse paciente pode ter de progressão ectásica, susceptibilidade. Um caso como esse seria o caso identificado como forma frustra. Ele tem uma topografia normal, fez uma ectasia pós-LASIK com flap relativamente fino, com subbauman queratomileusis, né, usando laser de Fento II, leito residual mais que 300, PTA menor do que 0,4, mas aí esse amarelinho aqui que aparece na escala do Steve Kleiss, que é uma escala de 1,5, seria alterado. E é importante a gente dizer que esse caso motivou a gente para fazer o estudo da variabilidade subjetiva da classificação. Então, a gente tem aqui 25 olhos, esse é o caso número 6, que foram examinados por vários colegas com duas escalas, a 1,5 e a escala de meio. Esse paciente foram vistos de acordo com a classificação do Rannemann, normal, voltar assimétrico, não tenho 2, e o 3 seria um desvio dos eixos, dos eixos, e você tem a forma frustra aqui como o grau 4. É importante entender que esse paciente ele teve a moda de 0 nas duas classificações, mas variando de 0 a 3 e de 0 a 4 com a classificação na escala de 0,5. Então, a moda foi 0, mas a variação é grande. Então, é importante entender que a gente precisa de índices subjetivos, e a nossa ideia dos índices subjetivos é tentar juntar a elevação com a paquimetria, e a gente tem aqui parâmetros que são usados até hoje, são válidos para identificar a ectasia susceptível, a susceptibilidade para ectasia, o BED-D acima de 1,4, o ART máximo abaixo de 395, a gente tem índices que podem ser usados, mas isso precisa aumentar a nossa sensibilidade e especificidade. Casos de Smile com ectasia, esse caso a gente teve chance de analisar em detalhe, fez uma carta para o editor no JCRS. Esse caso tem o que a gente chama de forma leve de ceratocone com baixa ceratometria. Esse faz parte da tese de doutorado da doutora Louise Spocart, que faz realmente uma série de casos de ceratocone clínico com baixa ceratometria, definida com ceratometria mais baixa de 45,5, 46. E esses casos podem ter índices topométricos bem alterados. Mas, entendendo a necessidade de evolução, a gente vai para a biomecânica. A biomecânica é um dos parâmetros do tecido, além do que o Steve Wilson estuda, que é a cicatrização, mas é um exame que o Canrobert define muito bem como um exame do passado que nunca existiu, do passado da época da ceratotomia radial, ele como um dos pioneiros da cirurgia refrativa no Brasil, com a cirurgia incisional, que faz um efeito biomecânico de enfraquecer a córnea, faz uma ectasia na periferia para aplanar o centro. Então a gente tem o Ocular Response Analyzer como primeiro método para avaliar clinicamente a biomecânica da córnea. Aqui o nosso querido David Luce, que foi um dos inventores do tonômetro de sopro e a pessoa que fez a sacada que tinha um segundo momento de aplanação, que é a córnea voltando. E esses desenhos aqui, a gente tinha uma certa dificuldade de aceitar e de visualizar isso. Depois que a gente conseguiu entender que isso acontecia com algumas técnicas de fotografia, a gente começou a entender a importância do waveform. E aqui a gente tem a tese do Bruno Fontes, uma tese brilhante de doutorado na Unifesp, que eu tive o prazer de colaborar, junto com o Walter Nozek, que foi o orientador. A gente vê a diferença estatisticamente do normal e do ceratocone, tanto para a esterese como o CRF, mas aqui você tem uma córnea fina
normal, com 9,1 de esterese, e uma córnea com ceratocone leve, até mais grossa do que essa, e você vê o sinal de deformação da córnea totalmente diferente. Isso foi continuado na tese do Alan Luz, que mostrou que esses parâmetros da deformação poderiam ser até integrados com a tomografia do Pentacam para aumentar a sensibilidade nos casos altamente assimétricos que a gente já chamava de forma frustra de ceratocone há cerca de 10 anos atrás. E a gente pode entender que a nossa logo do centro, do grupo de estudos que a gente tem de tomografia biomecânica da córnea era justamente a integração da biomecânica do ORA e da tomografia com Scheinfeld, mas isso teve uma evolução. E esse caso, que foi um dos casos pioneiros, vamos dizer assim, iniciais na nosso entendimento da susceptibilidade, o olho esquerdo fez o LASIK, teve ectasia, o direito não fez nada, está estável e tem um BED-D alterado, um ART máximo baixo e alterações na esterese que a gente pode eventualmente identificar aqui. Esse caso, ele serviu para essa documentação em 2010 para falar da susceptibilidade, mas a evolução do entendimento da deformação fica com muito mais caracterização com a imagem de Scheinfeld dinâmica, que você tem uma córnea normal, uma córnea grossa e bem forte, e você tem a imagem de Scheinfeld com essa alta velocidade em 31 milissegundos, tirando 140 fotos, e você caracteriza a deformação, a velocidade, a relação do centro e da periferia, tudo isso a gente vai estar dissecando de forma bem cuidadosa na aula de biomecânica. E a gente tem o CBI, que é o parâmetro biomecânico da córnea, que alguns anos depois também ganhou o prêmio Trautmann, da mesma forma que o Bruno ganhou alguns anos antes. E a gente tem aqui o entendimento de que a córnea mais, vamos dizer assim, complacente, a córnea mais forte, você vai ver a diferença na deformação. Ela aplana de uma forma diferente, com mais resistência. Uma das coisas importantes é entender que a pressão intraocular faz um papel fundamental nessa deformação também. E considerando isso, a gente já fez aqui a nossa logo, o grupo de estudo aqui, já botando um pouco mais do Rio de Janeiro, e essa questão da deformação dinâmica, essa foi a segunda logo, e a gente já falava cada vez mais na integração do shape da biomecânica, esse artigo de revisão que contou com o professor Milton Ruiz Alves, junto com Jorge Casal, vários colegas que realmente ajudam muito nesses anos de trabalho que a gente tem no nosso grupo de estudo. E não posso deixar de citar o BRAIN, que realmente, junto com o trabalho excelente do doutorado do Bernardo Lopes e também de Edileuza Leão, a gente começou a integrar esses dados para fazer com o Random Forest, que é uma forma de inteligência artificial, a integração dos dados do Pentacam e do Corvis. Agora mais fácil, porque quando o Alan fez o trabalho dele, a gente tinha 2 aparelhos de 2 empresas diferentes e era um grande desafio a gente poder juntar esses dados. Então, no JRS, em 2017, a gente publicou esse trabalho que, com olhos bem normais pela topografia, contralaterais de paciente com ectasia clínica no outro olho, 72 dos 94 não tinham sido operados, os outros olhos foram operados, mas com ectasia inquestionável no exame pré-operatório, a gente juntou 94 olhos e comparou com um olho randomicamente selecionado de 204 ceratocones e 480 normais. E a gente vê que a separação aqui é muito eficiente e a gente conseguindo com um cutoff mais baixo, em torno de 0,3, a gente tem uma sensibilidade de 90,4%, e isso é o que a gente chama de susceptibilidade para ectasia, um índice que substitui a susceptibilidade para ectasia. Aquela paciente que fez ectasia no olho esquerdo, o olho direito dela estável, você vê as alterações de leves, o BED-D muito consistente com o que a gente publicou em 2010, e nesse caso você vê que a biomecânica está bem alterada, 0,78, e é muito interessante a gente ver que a integração realmente, um caso que não fez parte do algoritmo de treinamento do Random Forest, para a gente poder entender essa susceptibilidade de uma forma mais sensível. Olhos de gêmeas que estão idênticas, você vê a topografia normal em uma das gêmeas nos 2 olhos, na outra é um caso altamente assimétrico e o TBI alterado em todos os olhos. Esse caso aqui ele traz mais um detalhe, que é a genética. O Avagen é um novo kit que tem para diagnóstico de ceratocone do ponto de vista genético, a susceptibilidade,
e essas gêmeas, a primeira conclusão deles é que elas eram gêmeas. Eu falei para eles, até parece brincadeira, você me dá tanta informação para falar que elas são gêmeas. Eu quero saber se elas têm a susceptibilidade para ectasia. E alguns anos depois, o kit para desenvolver, identificar o risco de ectasia por esses genes foi interessante nesse caso. Isso é um trabalho que merece uma continuação e a gente tem bastante esperança de poder colaborar de forma bastante eficaz nessa área. Porque a gente sabe que ectasia unilateral pode acontecer, mas o ceratocone é bilateral. Então, o ceratocone unilateral não existe, mas ectasia unilateral existe. É muito importante entender isso. Eu sei que o Milton gosta de Guerra nas Estrelas, de Star Wars, e essa analogia com a sabedoria do Yoda, que ceratocone é bilateral, ela é um conceito importante para a gente poder entender nessa situação. E a gente publicou em 2016 um artigo de um caso que o paciente tinha 20/20 de visão no olho esquerdo, fez o anel no direito para tratar uma ectasia, inquestionavelmente ectasia do lado direito, ficou ótimo e ele foi para Londres. E em Londres o Dan Bernstein fez, na London Visual Clinic, uma avaliação, o epitélio normal, o Gamian-Gatinel com o score analyzer normal, e esse paciente ele tinha um TBI bastante normal no exame de 2014 e voltou uns anos depois para fazer um segmento comigo em 2018, ainda com TBI bastante dentro do normal. Então esse é um caso que o olho direito tinha uma ectasia, não era um ceratocone, e o olho esquerdo absolutamente normal. A gente vai além para a segmentação da córnea, isso, o Dan Bernstein foi certamente o pioneiro com ultrassom de alta frequência, mas isso só foi popular quando o David Huang e a Yan Li conseguiram fazer essa segmentação no ACT. E há uns anos atrás a gente publicou essa revisão do papel do epitélio para o cirurgião refrativo, aqui não só para fazer diagnóstico de ceratocone, que você tem o olho contralateral de um paciente que tem uma ectasia no olho direito, e vários casos de ceratocone, vários pacientes diferentes. Aqui você vê o encurvamento aumentando, a elevação anterior aumentando, a paquimetria diminuindo e o epitélio cada vez mais fino e o donut. Mas aqui fica difícil de você identificar, e até mesmo para avaliar resultado de cirurgia terapêutica, como no caso da hiperplasia pós-anel, como a gente correlaciona aqui o anel que a gente implantou no olho direito do paciente que tinha uma ectasia unilateral, e você vê a hiperplasia aqui explicando um pouco do efeito da cirurgia. Mas a segmentação ela vai além disso. Você pode avaliar o que a gente chama de distrofia da membrana basal oculta. E esse caso não é tão oculto, porque pelo reflexo vermelho você vê um pouco das impressões digitais, um pouquinho de mapa nessa situação. Mas esse paciente, você vê a segmentação aqui, você vê um epitélio com uma membrana basal mais espessa. E olha como é que esse paciente se comporta na cirurgia para você fazer. Eu uso o PTK para tirar o epitélio desde 2008, quando eu vi num congresso lá em Maringá, o Paulo Shaw operando ao vivo no Alegreto da Edna, fazendo cirurgia de PTK para tirar o epitélio. E eu achei isso fantástico, sempre achei isso muito interessante, mas nesse caso aqui a gente decidiu fazer o que a gente chama de epiteliorhexis, já sabendo pela antecipação da imagem como é que a gente poderia fazer essa cirurgia. Essa paciente queria fazer SMILE, e eventualmente a epitelização na interface do SMILE é um dos problemas mais graves que a gente tem. Agora entra uma parte interessante, porque forma flustra de ceratocone é diferente de ceratocone suspeito. Eu diria que eu não preciso fazer exame nenhum, todo mundo é suspeito. É importante entender que suspeito não quer dizer nada, a gente precisa fazer mais exames. E eu posso dizer que isso ressona muito de forma especial para mim, porque quando eu tinha 24 anos, esse é o meu case report. Em 1997, eu era R1 no Instituto Tadeu Ocidental em São Paulo, e 20/15 de visão, refração praticamente plana. Olha a minha topografia. É uma topografia suspeita de ceratocone. Na verdade, essa topografia é topografia alterada. Nessa época, a gente recebeu um Orbiscan, em 98, que faz uma avaliação tomográfica da córnea, o Orbiscan 1, que não tem o disco de plácido ainda, e esse tipo de imagem trouxe até o meu interesse, porque eu comecei a entender um pouco mais sobre ceratocone por interesse próprio, e esse tipo de imagem me inspirou para fazer o estudo da progressão paquimétrica a partir desse tipo de informação. Mas o que é interessante é que nessa época eu tinha sido aceito para fazer o fellow nos Estados Unidos, isso é uma coisa muito boa, eu fiz a prova para validar o diploma lá, e o Steve Wilson me convidou
para sair do board, conheci ele no congresso da ASCRS, e ele publicou Cautious Regarding Measurements of the Posterior Cornea. Então, é basicamente um artigo que destruía toda a confiabilidade que a gente teria no Orbiscan, isso em julho de 2000, e eu estava para ir para o Fellow, comecei o Fellow alguns meses depois, por causa de um problema no visto, era para começar nessa época, eu comecei só em outubro, mas realmente nessa época a gente estudou muito a topografia, ele tem várias publicações da década de 90 com Steve Kleiss, e uma delas foi essa que a gente botou em 2003, saiu em 2003, depois de várias revisões, caso com 20/15 de visão, 20/20 menos, 20/20 menos 2, esses pacientes têm topografia alterada e mostra que a topografia é sensível para identificar anormalidades antes da lâmpada de fenda ficar alterada, antes do paciente perder linha de visão corrigida. Mas essa mesma razão é a razão que a topografia não é suficiente. E você vê o meu olho, anos depois, eu ainda continuo com 20/20 mais de visão, sem correção. Hoje eu sou um presbítero, eu sou um cristalino disfuncional grau 2, e esse é um aparelho que faz a topografia e a berrometria integrados, e faz também a paquimetria. Então você tem realmente um corroamento inferior bem estável, e se você olhar outros exames, como o Pentacam Wave, que mostra praticamente a refração igual, e a minha biomecânica, eu tenho aqui uma córnea relativamente susceptível, mas isso não é um ceratocone. Certamente eu parei de coçar os olhos quando eu comecei a me preocupar com essa questão de ceratocone, eu parei de coçar os olhos, e talvez se eu tivesse coçado muito o olho, eu teria sido um ceratocone leve que evoluiu, e hoje eu tenho uma córnea que eu diria que é uma forma frustra de ceratocone, e não é nem um pouco frustrante saber que eu tenho uma córnea estável. Você era um coçador? Não sou um coçador não, mas na minha família, a família Ambrosio tem vários ceratocones na família Ambrosio. Isso eu identifiquei em tia, em tio, que eu já operei de catarata, e isso é uma questão até interessante. Quando começar os estudos de genética, a gente vai estar chamando meus parentes para poder fazer um estudo, e vai ser mais uma contribuição familiar autêntica. Mas essa é a história, que o diagnóstico, hoje em dia, se você pega um caso como esse e você fala, um paciente jovem, vamos fazer um crosslinking, talvez você vai estar atrapalhando mais o paciente do que ajudando. E isso é muito importante da gente entender, e é por isso que eu consigo fazer uma empatia muito grande na avaliação do paciente, quando ele precisa operar, porque certamente com 20/15 de visão, o crosslink não estaria me ajudando, estaria mais aumentando o risco de eu ter uma doença iatrogênica e uma perda de visão por causa disso. Então, a gente vai chegando aqui no nosso curso, né, que é um curso de imagem multimodal. A gente vai falar sobre nomenclatura, vai falar sobre os conceitos básicos. Isso inclui estatística, a inteligência artificial aplicada, que eu chamo de inteligência aplicada da inteligência artificial, e também inteligência anciã aplicada, né? O conceito do BRAIN, que é o A2I, que seria a aplicação da inteligência artificial. Eu faço isso ao quadrado 2 vezes, porque é a inteligência anciã da filosofia que também é aplicada com esses raciocínios para o diagnóstico. Isso é fundamental para a decisão clínica, para a gente ajudar o paciente e saber o que vem por aí. Cada vez mais está pronto para integrar informação da imagem com o que a gente vai ver de estudo genético para medicina individualizada, personalizada. E uma das coisas que a gente pretende trazer é muitos exemplos. Já tem mais de 500 exemplos já selecionados. O problema é selecionar, escolher dentro desses exemplos quais são os casos que a gente vai estar selecionando. E como o Milton fez muito da minha orientação para esse tipo de contribuição, a gente vai ter uma forma de integrar as pessoas, de estar colaborando e discutindo as ideias num grupo de WhatsApp específico para esse trabalho, que a gente chama de uma tribo desse curso, que vai estar discutindo esses exemplos da forma mais, vamos dizer assim, detalhada possível, para a gente poder sempre aprender junto, porque quando eu preparo uma aula como essa, vocês não imaginam o exercício de reflexão e de tentar fazer um raciocínio linear para poder, vamos dizer assim, apresentar de uma forma bem otimizada esses conceitos. E certamente eu aprendo muito, muito, muito quando eu estou apresentando
alguma coisa para vocês. Então, um próximo passo, a gente fala sobre cirurgia ceratorrefrativa, mas tem a cirurgia refrativa da catarata, e esse é um conceito que o Jorge Haddad vai publicar agora na revista da Oftalmologia em Foco, o artigo dele. Ele fez o fellow com o George Warren, que foi uma das pessoas que começou com esse conceito da disfunção lenticular, e junto com o Fernando Faria Correia, a gente fez também uma revisão para a RBO, que também está em fase final de revisão, a Revista Brasileira de Oftalmologia, agora sendo comandada pelo nosso amigo Ricardo Paleta Guedes, de Juiz de Fora, que realmente com muitas ideias boas, a gente fica muito contente de estar colaborando com a RBO, com esses artigos que podem ser muito importantes para a nossa prática da oftalmologia, que é explicar para o paciente o cristalino disfuncional e saber quando é que é para tirar a catarata, isso independente de uma visão. Você vê que eu botei cinza claro aqui, 20/30 no Snelling, 20/50 no Snelling para o estádio 4 e 5, mas aqui, independente da visão de alto contraste, você já tem catarata. E aí eu passo a bola agora para o nosso amigo Milton Yog, que vai falar algumas pérolas sobre a seleção de candidatos para lente prêmio, para lente multifocal, para lente bifocal de foco estendido, que a gente cada vez mais tem possibilidade para personalizar e individualizar o melhor para o paciente de acordo com risco, custo, benefício, e trazer realmente a cirurgia refrativa como uma forma de melhorar a qualidade de vida, de fazer esse mundo um lugar melhor para a gente estar. Muito bom. Obrigado, Renato. Eu só vou colocar um adendo aqui em relação à apresentação do Renato, porque eu gostaria de contextualizar aqui a minha participação, a minha contribuição, que evidentemente é bastante pequena perto do que foi, do modelo proposto pelo curso. Eu ajudei a dar ideias e formatar, e em algum aspecto aí a ideia do Renato foi colocar a parte também de catarata. Então eu acho que é uma parte menor, né? Eu acho que se a gente for fazer realmente uma abordagem de catarata, ela é bastante extensa, bastante mais extensa. Então eu vou me focar mais durante esse curso com aulas bônus. Essas aulas bônus, elas não estão incluídas na programação normal, como vocês vão ver. A programação normal foi totalmente montada pelo Renato Ambrosio. E eu vou falar sobre, primeiro, os modelos de lentes avançadas que a gente tem atualmente. E aí, realmente precisa estudar bastante, porque até há pouco tempo atrás as opções eram poucas e agora está ficando bastante complexo. E eu posso falar para vocês, porque eu acompanho muito a questão das empresas que têm produtos na Europa ou fora, né, e estão entrando no Brasil, e realmente vai entrar bastante modelos aqui no Brasil ainda esse ano, apesar da situação econômica e tudo mais. Mas as empresas mesmo, elas já têm essa demanda de trazer coisas para o Brasil. Então, empresas diferentes, novas empresas entrantes, lançamentos novos de empresas que já estão aqui e empresas retornando para o Brasil. Então, o contexto de lentes avançadas, primeiro, é muito grande. Em segundo lugar, eu vou tratar sobre o planejamento da cirurgia de solução presbiópica, né? E aí eu vou entrar propriamente no aspecto da imagem multimodal, em que eu vou tratar um pouco de biometria e um pouco de análise de exames com esse foco específico, né? O foco de catarata mesmo. Por exemplo, o Renato Ambrosio estava falando sobre a biometria, mostrando o Dysfunctional Lens Index, ou a síndrome do cristalino disfuncional. Eu tenho usado bastante um equipamento que é um dos poucos equipamentos que dá esse resultado, que é o iTrace. Ele é um aberrômetro, topógrafo e mais algumas coisas, pupilômetro, Ray Tracing, mas ele também tem
ele também tem um índice, né, o indicador de Dysfunctional Lens Index, que é o DLI, uma continuação desse DLS, da síndrome descrita pelo George Warren. E o DLI, que tem no iTrace, ele é muito interessante mesmo no começo, e acho que muita gente que teve o primeiro contato com a síndrome de disfunção do cristalino causou uma certa estranheza, mesmo o indicador do DLI no iTrace também, quando eu comecei a usar, mas é muito interessante como, quando você, logicamente, compõe com todo o arsenal de diagnóstico, ele realmente ajuda no processo de decisão, e é essa a ideia, né? Eu vou trazer outros equipamentos também que dão suporte à decisão, né, de planejamento. Isso faz parte dessa aula bônus, como eu falei, que não está inclusa na programação normal. E, finalmente, eu vou tratar também de um tema que é relativamente pouco falado, que é um algoritmo de análise para pacientes, para casos de insucesso também, né? Então, porque a ideia é a seguinte: às vezes eu vejo uma certa improvisação quando a pessoa ainda está numa curva de aprendizado, uma curva de adoção de lentes avançadas, essas lentes para solução presbiópica, e aí realmente se perde um pouco e coloca todo o caso de insucesso num pacote só, né? Então, na verdade, os casos de lente presbiópica têm uma sequência de raciocínio em termos de... Estou tirando o som aqui do pessoal. Mas as lentes avançadas, elas têm uma sequência de raciocínio, que eu vou falar sobre isso na questão de análise de queixas de pacientes e realmente tentar triar e localizar realmente, fundamentalmente, a causa da queixa e assim poder ver a melhor solução. Por exemplo, eu já vi colegas que falam assim: eu já explantei, tive que explantar muita lente multifocal, porque eu peguei muito caso de paciente insatisfeito que o colega implantava e eu acabava explantando, que para mim é uma vírgula, né? Então, assim, no sentido de vírgula, por que será que explantou e por que será que tinha queixa, né? E nem todo caso de insatisfação é realmente razão para explante. Então, eu acho que existe uma elegância aí nessa análise de casos de dificuldade pós-operatória. Eu vou aqui compartilhar uma tela para a gente falar um pouquinho do curso especificamente, para tirar algumas dúvidas, viu, Renato? E eu vou compartilhar a tela da inscrição do curso, né? O curso, ele é através desse link renatoambrosiojunior.academiaxp.com.br, tá? E eu vou colocar aqui embaixo, então, o modelo do curso, basicamente, eu vou explicar aqui, porque eu ajudei bastante o Renato, então eu posso adiantar aqui como que é o formato dele. Basicamente, as aulas são gravadas, né? Ou seja, você pode assistir na hora que você quiser, porém, as aulas não vão ser lançadas todas de uma vez. Esse é o modelo que a Academia XP faz. Ela faz o lançamento de cada tema, cada aula, num determinado dia, né? 2 vezes por semana, de modo a você ter uma progressão gradual daquele tema, um aprofundamento. Mas na medida que aquele tema, por exemplo, aquela aula foi lançada, digamos, terça-feira à noite, ela está no ar, ela não sai mais do ar, ou seja, se você por acaso não teve oportunidade de assistir na terça-feira à noite, você vai assistir na quarta ou na quinta, e você tem um prazo para assistir todas as aulas, mesmo ao final do curso em si, né? Você pode assistir várias vezes a mesma aula, se quiser. Nessa página ainda você vai ver o currículo completo do Dr. Renato Ambrosio. Vocês sabem que ele é anualmente um dos indicados e um dos escolhidos como
um dos 100 oftalmologistas mais importantes do mundo, um Power List, publicado por uma revista da Europa. Atualmente é presidente da International Refractive Society. E aqui tem a programação, tá? E existe uma progressão de fundamentos, né? Em cada tópico, e aqui tem as datas, né? E cada aula vai ser lançada no ar às 20 horas desse dia indicado aqui, tá? Além dos tópicos em si, eu estou percorrendo aqui, além dos tópicos aqui, como bônus que vai estar incluído, vão ter interações com o Renato Ambrosio ao vivo, não essas aulas gravadas, ao vivo, via Zoom, né? Para discutir os temas que foram passados. Por exemplo, você tem, sei lá, 4 aulas e a partir daquele fundamento das 4 aulas tem uma sessão de Zoom aí mais interativa para discussão de casos e interação direta com o Renato mesmo, né, ao vivo. Essas sessões ao vivo do Zoom vão ser gravadas também, para, logicamente, se você não puder participar naquele momento, né? Nessa página aqui ainda da landing page, tem um exemplo de webinar que teve recente, do Renato Ambrosio. Algumas especificações que tem aqui, né, na página, as regras de cancelamento, as regras de inscrições e tudo mais, vocês podem ter diretamente. Eu vou interromper o compartilhamento dessa tela aqui específica. Renato, por favor, você poderia esclarecer ou dar uma geral no formato da programação do curso que você idealizou? Posso sim, com muito prazer. Eu faço e refaço essa lista de aulas de forma que a gente tem que bater o martelo e finalizar, mas o objetivo é começar com conceitos básicos, com fundamentos. Esses fundamentos vão incluir o que a gente tem de histórico, estatística básica e um pouco de filosofia, para entender os porquês de fazer os exames, os pontos que a gente precisa entender no paciente e como a gente vai trabalhar as informações que a gente vai obter pela propedêutica multimodal. E depois a gente vai falar em si de cada segmentação dos tópicos de topografia de plácido, por que ele é fundamental, por que ele não é suficiente e o que ele faz além de avaliar a curvatura da córnea, que seria o estudo do olho seco. A gente vai falar de tomografia de Scheinflug e esse tema chamava Pentacan Day em um dia, passar para 1 hora, 1h30. Mas a gente vai falar sobre tomografia de Scheinflug já também integrada à biomecânica com Corvis. E isso é muito importante. Então, vai além do Pentacan Day, que é o que a gente chamava de Pentacan Day 2.0. A gente chegou a fazer 2 Pentacan Day 2.0 em 99. E quando começou a pandemia, ia ter um marcado para o início do ano passado. A gente vai falar sobre tomografia segmentar, e aí a gente inclui ultrassom de alta frequência e fala bastante da nossa experiência desde 2013 com o ACT de segmentação do epitélio. E também outras tecnologias que a gente tem disponível, como lá na Unirio, a gente tem o aparelho da ZEISS, em breve vai estar trabalhando também com outras tecnologias. E quando falar de biomecânica, a gente vai falar realmente da evolução do conceito da biomecânica. Quando eu estava no Congresso de 2002, eu conheci o David Luce pela primeira vez, até o que a gente faz hoje com Corvis, toda a nossa evolução de conhecimento. A berrometria talvez tenha sido a primeira coisa que me deu algum protagonismo nesse tipo de avaliação, que era o Wavefront. A gente começou a trabalhar com a primeira versão do i3. A gente vai falar sobre a berrometria total do olho, da córnea e integração, e aí tem vários aparelhos, além do i3, tem o próprio OPD, que também é um aparelho bastante antigo, mas hoje a gente trabalha com a tecnologia do ONE 700 da Essilor,
e também o iProfiler da Zeiss para fazer a refração digital. E as vantagens disso a gente vai destacar bastante. O Pentacam Wave e a cirurgia do Ray Tracing com o Innovize, que é uma tecnologia da Zeiss, a gente vai estar também falando bastante sobre isso. Uma aula sobre células da córnea, microscopia especular e confocal. Eu acho isso importante, apesar do confocal ser um exame que ainda é incipiente na nossa avaliação de relevância. Ele já foi, vamos dizer assim, um dos exames que eu mais dava interesse, né, que eu mais tinha vontade de aprender a fazer, aprender sobre isso, mas ele tem ainda um protagonismo, principalmente o que tiver o OCT em face, o OCT que faz um estudo sem precisar de toque na córnea para poder fazer uma avaliação das células. E o futuro que vem com a biologia molecular, várias contribuições de pessoas como o Roger Chetty, lá de Bangalore, na Índia, que faz realmente um estudo de genética, de proteomômica da córnea, do filme lacrimal, para você entender um pouco mais sobre a inflamação da superfície ocular e como a gente pode usar isso para, vamos dizer assim, tomar decisões clínicas. E o futuro vai para a genética. Isso é o COVADS, né? COVADS significa o que vem por aí, o futuro, e eu acho que a medicina personalizada, individualizada, que é como a gente vê em outras áreas, como oncologia, a gente vai estar podendo fazer isso, principalmente nas doenças da córnea, destacando que a gente trabalha bastante com referência, que é o ceratocone. Então, exemplo clínico. Todas as aulas têm muitos exemplos clínicos. Esses exemplos clínicos são os pacientes que eu vejo no meu dia a dia e são pacientes que eu tenho certeza que todo mundo vê no dia a dia. E esses pacientes eles podem ser mais ou menos relevantes de acordo com a capacidade de você analisar cada caso. Hoje mesmo, essa paciente que teve uma miopia progredindo e o comprimento axial dela flagrado é uma coisa muito interessante. A gente vai ver o futuro do controle da miopia com o comprimento axial fazendo parte da avaliação das crianças com miopia. Isso vai ser importante para a gente poder eventualmente trabalhar a progressão da miopia, como essa pandemia de miopia que está sendo apontada para daqui a alguns poucos anos, talvez 1 ou 2 décadas, a gente vai ter uma população míope cada vez maior. Então, tudo isso preparar as informações que a gente precisa ter para poder tomar decisões clínicas e ajudar os pacientes da melhor forma possível. Olha, e eu vou segurar o pessoal que está aqui ainda, tá? Porque realmente é difícil na véspera de um feriado estar aqui, mas eu vou deixar um bônus aqui, que na verdade não é meu, é um bônus do Renato Ambrosio. Então, ninguém desconecta no final agora, e que eu vou compartilhar uma tela aqui, tá? E eu vou pedir para vocês, para quem estiver conectado, a preparar ou o celular, ou anotar, né? Isso aqui, antes de passar o bônus para o pessoal que pôde ficar, eu só estou colocando aqui o número de registrados, o número de inscritos para esse webinar, que é um número muito alto. E como eu falei, a grande maioria ele vai acabar assistindo posteriormente, né? Porque nós estamos gravando essa sessão, mas nós agradecemos muito aqui quem pôde participar hoje, né? E vai ter em primeira mão esse bônus que o Renato Ambrosio vai explicar. Renato, por favor. Então, são os 20 artigos que eu selecionei que estão citados nessa aula, mas durante a aula mesmo eu vi alguns artigos que eu estava passando por eles e não entraram aqui, mas a gente tem mais de 150 artigos que vão estar sendo disponibilizados durante o curso. Esses artigos a maioria deles estão, vamos dizer assim, disponíveis de forma relativamente fácil, mas a gente está organizando para facilitar. E uma coisa que eu pensei em fazer é trabalhar alguns artigos selecionados para a gente fazer algum tipo de interação ao vivo para discutir especificamente os artigos, entendeu? E, eventualmente,
eu quero me colocar à disposição. Meu objetivo eu agradeço o Milton por ter me despertado para fazer esse tipo de curso, porque esse curso me permite dedicar muito para fazer o que eu mais gosto de fazer, que é aprender. E a segunda coisa que eu mais gosto de fazer é ensinar. Uhum. Então, a gente consegue fazer as duas coisas, preparando e, eventualmente, trabalhando na divulgação dessas aulas. Sim. Então, aqui são 20 artigos que eu selecionei de um pool de mais de 150 artigos que vão estar, todos eles sendo disponibilizados. Um outro trabalho que a gente tem vontade de fazer é fazer resumos das aulas com os e-books. Isso vai ser feito com o pessoal que trabalha comigo, a gente vai estar, vamos dizer assim, trabalhando os resumos das aulas de forma a poder facilitar o entendimento. Porque o grande desafio é que é muita informação. Eu mesmo, quando eu olho para a quantidade de artigos que a gente tem publicado, como é que eu dei conta de escrever isso? Porque ler isso não dá, é muito complicado, você tem que estar realmente muito motivado para ler. Mas pode ser uma coisa que, vamos dizer assim, que faça uma diferença grande, uma tabela ou outra de um artigo desses que tem os valores de referência, por exemplo, para você não ter que ficar memorizando o valor de referência para vários índices, IHD, IVA, CK, são vários índices que, até mesmo a ceratometria, paquimetria, são importantes a gente tomar, vamos dizer assim, esses dados. Então, esse bônus são artigos que foram escritos e o objetivo é tentar colaborar da forma mais proativa e eficiente possível para todo mundo poder aprender e certamente praticar a melhor medicina, a melhor oftalmologia para ajudar os pacientes. Olha, a gente aqui já está finalizando e eu queria colocar uma coisa que é o seguinte. Eu vou deixar aqui uma tela. Aliás, eu tenho dois tópicos aqui para falar ao final aqui já da nossa sessão, antes do Renato Ambrosio fazer o fechamento. Em primeiro lugar, um dos conceitos que eu quis trazer de contribuição para esse modelo de curso aqui, que é uma coisa que eu gosto muito, é a criação dessa tribo, desse grupo de WhatsApp dos alunos desse curso, que eu acho fantástico. Assim, eu tenho um grupo de estudos de óptica cirúrgica e ele tem mais ou menos 60 colegas, e isso é muito enriquecedor em termos de troca de ideias, troca de discussão de alto nível. Não entra política, não entra piada, não entra bom dia com florzinha, é só discussão de alto nível. Então, é muito proveitoso, é um crescimento muito grande. Logicamente, como o Renato falou, existe a questão de ensinar, que é o que eu faço na coordenação do grupo, mas sem dúvida que eu aprendo muito e sou desafiado todo dia, e isso é impagável. Então, eu acho que a oportunidade dos alunos desse curso terem uma mentoria direta com o Renato Ambrosio, isso é uma coisa que vale muito mais do que qualquer congresso, porque vocês vão ter um entendimento da vida real, né, de uma pessoa de alta qualificação como o Renato Ambrosio. Eu vou colocar aqui 2 slides finais, tá? E aí eu vou descompartilhar a tela, para falar dos valores, né? E por que eu vou falar dos valores? Porque, assim como em cirurgia de paciente, que a gente não gosta com o médico de falar de valores... Uma só que eu quero experimentar outra aqui. Só. Deixa eu só tirar o áudio de um colega aqui. Alguém consegue tirar o som dele? Bom, então, assim como a gente tem dificuldade para falar de valores para o paciente quando é valor de honorários e tudo mais, logicamente que a gente também Me traz aqui para falar de cursos, né? Deixa eu só tentar tirar o som aqui do colega. Gabriel, você consegue tirar o som dele? Só para não... Pronto, tirei o som. Bom, então, o preço original dele seria por volta desse valor aqui, tá?
porque a gente fez uma série de mensurações e métricas baseados em outros cursos e tudo mais. E logicamente, uma das questões que o Renato Ambrosio queria muito fazer, e ele que puxava a minha perna para um outro caminho, era de realmente democratizar e levar o máximo possível desse nível de conteúdo para os colegas. Então, esse valor aqui, que era a primeira mensuração que o pessoal da Academia XP fez com base em referência de outros cursos, por culpa do Renato Ambrosio, esse valor mudou para esse valor do lote 1 aqui. Tá? Ele era de 6 e alguma coisa, e o Renato Ambrosio pessoalmente, aí já não foi eu, o Renato Ambrosio pessoalmente entrou na conversa com a Academia XP, uma série de fatores foram negociados lá, e esse é o valor que ficou. Tá? Então, esse valor vai ficar até a véspera do início do curso, que vai ser no dia 26 de abril. Então, eu acho que, realmente, comparado com o valor dos lotes seguintes, vale muito a pena. Então, isso aqui é só para entrar no assunto dos valores, mas vocês podem ver todas as informações de valores e tudo mais no site renatoambrosiojunior.academiaxp.com.br. Então, realmente a questão de... tem um colega aqui que está pedindo o QR Code. Eu vou deixar meu celular aqui também, tá? Quem tiver dificuldade para qualquer coisa do acesso ao Talvez arquivo. o link, o bit.ly/bônus-master 2020. Tá. É que tem que ser minúsculo e tudo mais. Ele tem que ser realmente, você tem razão. Eu vou fazer um copy e paste aqui no... Pode ser. Eu vou só colocar aqui também, porque ele tem que ser em minúsculo e tem que ser igualzinho que está aí. É só copiar o que está no chat. Isso, ou então usa o QR Code. Renato, assim, as minhas palavras finais são: eu não tenho palavras para falar da honra de estar trabalhando com você e a oportunidade de aprender tanto com você. Obrigado e, assim, muito, muito agradecido pela oportunidade. Obrigado, Milton. Eu que sou feliz e grato de poder colaborar com você e tentar ajudar todos os colegas a poder fazer uma medicina da melhor forma possível. Obrigado por estar abrindo as portas da Academia XP para poder abrigar o meu curso. Sem esse apoio, esse curso não estaria sendo realizado. E eu quero que todo mundo saiba que eu fico muito feliz de poder estar sempre colaborando. Hoje mesmo eu estou trabalhando, respondendo e-mail com um colega me pedindo opinião de topografia. E eu quero fazer isso de uma forma mais eficiente possível. E o objetivo é sempre aprender e ajudar. Ajudar o colega, ajudar o paciente e certamente manter nossa missão nesse planeta aqui de evoluir cada vez mais. Ok. O Leonardo mandou uma questão de valores aqui. Eu vou pedir para o pessoal da Academia XP revisar, tá bom? Mas está ótimo, pessoal. Obrigado pela participação de todos, tá? Beraldo, obrigado pelo alerta. Eu vou falar hoje mesmo com a Academia XP e agradeço muito a presença aí, pessoal. Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite. Obrigado, bom feriado para todos aí. Fiquem com Deus, se cuidem. Isso tudo vai melhorar sempre. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.